terceira série, aquele abraço para vocês. Nós vamos estudar agora a matéria mais gostosa que tem na terceira série, que é a parte da elétrica. É muito gostoso estudar elétrica. Vamos dividir em módulos pequenininhos, em vídeos pequenininhos, tá bom? Vamos, no primeiro momento, falar um pouquinho sobre a estrutura da matéria, o que forma a matéria. A matéria é formada de átomos, né? E esses átomos é formado de quê? De partículas bem pequenininhas. Essas partículas pequenas são as partículas elementares e as mais importantes, as mais principais, são os prótons, elétrons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam lá no núcleo atômico, enquanto os elétrons girando em torno desse núcleo. Olha aqui no esqueminha prático para vocês verem. Ó, aqui eu tenho o núcleo atômico. Nesse núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. E em volta desse núcleo nós temos os elétrons girando em volta desse núcleo ali. Então aqui eu tenho a camada da eletrosfera, é onde que giram os elétrons, e aqui nós temos o núcleo atômico, né? Lá no núcleo atômico nós temos os prótons e nós temos os nêutrons. E na eletrosfera nós temos os elétrons, tá bom? Os elétrons possuem cargas negativas e os prótons cargas positivas. Os nêutrons não possuem carga, possuem massa, carga não, tá bom? Então nós temos aqui, ó, na eletrosfera os elétrons e nós temos no núcleo atômico os prótons e os nêutrons, tá bom, galerinha? Agora, quando nós temos, por exemplo, quando nós pegamos um corpo com excesso de cargas elétricas, nós falamos que esse corpo encontra eletrizado. O que significa que um corpo eletrizado são todos aqueles corpos que possuem excesso de cargas elétricas. Como, por exemplo, nós podemos analisar um corpo. Vamos analisar aqui, ó. Vamos ter aqui um corpo que eu vou chamar de corpo A, e que aleatoriamente, tá, galera? Aleatoriamente, uma certa quantidade, não significa que tem que ser essa. Tem milhões e milhões, só para exemplificar. Vamos supor que nesse corpo aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 prótons. Este corpo possui 15 prótons. Se possui 15 prótons, então os prótons têm carga positiva. Então tem ali, ó, 15 prótons. E possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos supor que ele possui 9 elétrons. Se elétrons é negativo, então tem menos 9. Então vamos entender, partindo do princípio que cada próton neutraliza um elétron, se eu tenho 15 prótons e 9 elétrons, vão sobrar o quê? 6 prótons. Se sobram 6 prótons, nós dizemos que esse corpo encontra eletrizado positivamente. Dizer que um corpo encontra eletrizado positivamente significa que ele está com falta de elétrons, ok? Então está com falta de elétrons. O corpo eletrizado positivamente, nós temos o quê? Mais quantidade de prótons do que elétrons. Neutralizou, eu tenho um excesso de cargas positivas. Se eu tenho excesso de cargas positivas, eu posso falar que esse corpo encontra eletrizado positivamente. Então, eu tenho um corpo aqui, ó, eletrizado positivamente.
supor que eu tenho um outro corpo. Vamos supor que agora eu tenho um outro corpo. E que aquele corpo, vamos supor que nós temos naquele corpo ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 elétrons. Se a carga do elétron é negativa, então eu tenho aqui menos 20. Eu tenho 20 elétrons neste corpo. E que nesse corpo também eu posso ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos supor que nós temos 11 prótons. Prótons, carga positiva. Então vamos ter que ter mais 11. Então vamos ver se esse corpo está eletrizado ou não. Vamos ver se ele está com excesso de cargas ou não, tá bom? Então, eu tenho lá, ó, se cada próton neutraliza um elétron, eu tenho 20 elétrons e 11 prótons, neutralizando, ainda vão sobrar 9 elétrons. Eu tenho 20 elétrons e 11 prótons. Cada elétron neutraliza um próton. Menos 20 mais 11, eu tenho menos 9. Então, eu tenho um corpo com excesso de cargas. Neste caso, negativo. Eu posso falar que esse corpo encontra eletrizado negativamente. Dizer que um corpo encontra eletrizado negativamente significa que ele está com excesso de elétrons, ok? Então, esse corpo está com excesso de elétrons, porque está eletrizado negativamente. Então, tem um corpo aqui, ó, eletrizado negativamente. Vocês estão percebendo que um corpo com falta de elétrons está eletrizado positivamente. Um corpo com excesso de elétrons está eletrizado negativamente. Voltando. Um corpo, quando está em falta de elétrons, ele está eletrizado positivamente. Quando o corpo está com excesso de elétrons, ele está eletrizado negativamente. Entendeu? Agora, galera, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um corpo, tá? Vamos apagar isso aqui, para a gente não confundir, né? Vamos supor que eu tenho um corpo e que esse corpo possui. Aqui eu tenho um corpo e que aquele corpo possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos supor que ele possui 15 prótons. Tá bom? Prótons, cargas positivas. Ele possui 15 prótons. Mas também ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse corpo também possui 15 elétrons. Se ele possui 15 prótons e possui 15 elétrons, será que possui cargas em excesso? Será que possui cargas elétricas em excesso? Se cada próton neutraliza um elétron, eu tenho 15 prótons, 15 elétrons, olha a carga, 0. Nós não temos excesso de cargas elétricas. Se nós não temos excesso de cargas elétricas, significa que esse corpo encontra um estado neutro. Tá? Ele não está eletrizado, está no estado neutro. Então, nós temos aqui corpo não eletrizado. Corpo no estado neutro. Ele não está eletrizado. Tudo bem? Galerinha, então já que nós entendemos, já que nós diferenciamos corpo eletrizado negativamente e de um corpo eletrizado positivamente, de um corpo neutro, agora nós iremos estudar como que essas cargas se comportam na presença uma com a outra.
Tá bom? Vamos supor que nós temos aqui, um corpo cuja carga positiva está a uma distância de um outro corpo também com cargas positivas. Um outro exemplo, um corpo com excesso de cargas negativas está próximo de um corpo com excesso de cargas negativas. Um terceiro exemplo, um corpo eletrizado positivamente a uma distância de um corpo eletrizado negativamente. Vamos fazer o estudo dessas cargas, desses corpos, em função das suas cargas. Quando nós temos cargas de mesmos sinais, existe entre elas uma força que nós chamamos de força de repulsão. Próton expulsa próton, elétron expulsa elétron, força de repulsão. Então, se eu tenho aqui, eu vou chamar esse corpo de corpo A, corpo B, corpo A, corpo B, corpo A, corpo B. No primeiro caso, nós temos aqui, no primeiro caso, segundo caso e o terceiro caso. No primeiro e no segundo caso, as cargas são iguais. Cargas positivas com positiva, negativa e negativa. Quando as cargas são iguais, os corpos se repelem. Então, o corpo A expulsa o corpo B, mas o corpo B também expulsa o corpo A. Olha aqui, Isso aqui é o que nós chamamos de vetor força elétrica. Então, nós teremos a força que eu vou chamar de força 1 e a que eu vou chamar de força 2. No segundo caso, carga negativa. Elétron expulsa elétron. O corpo A expulsa o corpo B e o corpo B expulsa o corpo A. A que eu vou chamar de força 1 é a que eu vou chamar de força 2. Em ambos os casos, nós temos o que nós chamamos de lei da repulsão. Cargas iguais se repelem, expulsam. Lembrando que a força 1 é igual à força 2. Não importa, a força 1 é igual à força 2. E que essas forças possuem 3 características. Mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Ah, professor, então eu entendi. Lá na mecânica de Newton, quando a força tem característica, mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos, então significa que a força 1 e força 2 formam um par de ação-reação? Sim, isso mesmo, terceira lei de Newton. Então aqui formam um par de ação e reação. Toda ação-reação possui mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Tudo bem? Agora, olha no terceiro caso. No terceiro caso, as cargas têm sinais opostas. Uma é positiva, a outra é negativa. Isso significa que o corpo A, que é positivo, atrai o corpo B, que é negativo. Se o corpo A atrai o corpo B também atrai o corpo A, que eu vou chamar de força 1 e força 2. Aqui não importa se a lei é de atração ou de repulsão. Aqui eu tenho a lei da atração. Tanto na lei da atração quanto na repulsão, forma um par de ação e reação.
força 1 é igual a força 2. Essa lei foi elaborada por um físico chamado Albert Charles de Coulomb. Ok? Mais tarde iremos estudar a lei de Coulomb. Galerinha, fica na paz, estude essa matéria, faça exercício, não acumula matéria, tudo bem? Então vou fazer bloquinhos de 15 em 15 minutos. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Oi galerinha, olha eu de novo com o nosso segundo vídeo para vocês, tá bom? Vocês lembram que lá no primeiro vídeo nós falamos de eletrização, de corpo eletrizado negativamente, positivamente, corpo neutro, lei da atração, lei da repulsão. Agora nós iremos estudar como calcular essa carga elétrica. A menor carga que existe é a carga do próton e do elétron. O que vai diferenciar a carga do próton e do elétron é apenas o sinal. Ok, galera? Então, a carga do próton e do elétron, que eu vou chamar de carga elementar, batizado pela letrinha E. Carga elementar, mais ou menos, mais próton menos elétrons, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Lembra que lá no primeiro vídeo, a lei da atração e repulsão, eu falei que é a lei de Coulomb, né? Charles Coulomb, que nós vamos estudar depois. Por isso que a unidade de carga elétrica é Coulomb, em homenagem ao grande físico, tá bom? Então aqui eu tenho a carga elementar. Essa carga elementar é a carga do próton e do elétron. Jarbas, como que eu calculo a carga total em um corpo? Vamos para um cálculo matemático muito simples, bem simplesinho, tá bom? Vamos supor, olha aqui, ó, meus 5 dedos. Eu tenho 5 dedos, ok? Em cada dedo desse, eu vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Em cada dedo, eu vou colocar 3 pontinhos. A pergunta é, quantos pontinhos que eu tenho no total? Eu vou precisar pegar 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3? E se eu tivesse 1 bilhão de dedos? E que cada dedo tivesse 3 pontinhos, eu ia ficar somando 1 bilhão. Ia demorar muito, não ia? Então você faz uma operação matemática muito simples, multiplicação. Quantos dedos que eu tenho? 5. Em cada dedo, quantos pontinhos? 3. Então 5 vezes 3, 15. Vamos usar esse cálculo para calcular a carga total em um condutor, em um corpo. Tá bom? Lembrando que cada carga possui isso aqui, ó. Cada carga possui isso aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E se eu tiver 1 milhão de carga, aí eu vou somar 1,6 mais 1,6 mais 1,6 mais 1,6 mais 1,6 até dar 1 milhão, trilhão de vezes? Claro que não vou fazer isso, vai demorar muito tempo. Então multiplica. Então eu tenho aqui, ó, vamos chamar esse Q de carga elétrica. Carga elétrica é o número total de partículas. Lembra dos dedos? Número total dos dedos. É o número total de partículas vezes o valor de uma delas. Vezes o valor da carga elementar. Aqui nós temos a equação de calcular a carga elétrica total em um condutor. Tudo bem, galera? Vamos, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui, ó, um condutor. E que nesse condutor, aqui é um condutor. Aqui possui 20 bilhões de elétrons. Nesse condutor possui 20
bilhões de elétrons. A pergunta é: qual é a carga elétrica nesse condutor? Calma aí, meu querido. Se eu tenho 20 bilhões de elétrons, cada elétron desse possui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, eu não vou somar, porque eu vou demorar a vida toda. Eu multiplico usando a equaçãozinha lá em cima. Então, carga total é igual número de partículas. Quantas partículas que nós temos? 20 bilhões. Então, tem aqui, ó, 20 bilhões. Gente, eu vou encher de zero? Não. Notação científica usa potência. Usa potência, ó. 1000, milhão, bilhão. 10 elevado a 9. Então tem 20 vezes 10 elevado a 9. 1000, milhão, bilhão. 9 zeros. Vezes o valor de uma delas, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, tem que carga é igual. Agora, multiplica. Multiplica. 20 vezes 1,6 vai dar o quê? 32. Vezes multiplicação de bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, o que nós fazemos? Mantém a base e soma os expoentes. Multiplicação de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Então, mantém a base 10 e vamos somar 9 mais menos 19. 9 menos 19 vai dar menos 10. Carga é igual. Lembrando que a resposta é em notação científica. É um número que está entre 0 e 9. Então fica, pega a vírgula está aqui, ó, passa para cá. Então fica 3,2 vezes 10. Desloca a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. Desloquei uma casa, aumenta o expoente uma casa. Então vai para menos 9. Como é carga, a unidade é o coulomb. Então esse corpo está carregado, está uma carga total nele de 3,2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Observa que essa carga é pequena, bem pequenininha. 9 casas decimais, 0,000000032. Ou seja, bem pequenininha essas cargas. Ok? Cargas pequenas nós chamamos aqui na física, são chamadas de cargas pontiformes. Cargas pontiformes são aquelas cargas de dimensões pequenas. Tá bom, galera? Então aqui é o valor da carga total neste condutor. Como nós já sabemos calcular a quantidade de cargas elétricas no condutor, ficou muito fácil agora a gente aprender a calcular a corrente elétrica em um condutor. Tá bom? Vou pegar meu apagador aqui, rapidinho eu volto. Já voltei. Eu vou apagar isso aqui para a gente analisar alguns valores, tá? Lembra que eu falei para vocês que nós vamos trabalhar com cargas pequenininhas e que essas cargas pequenas são chamadas de cargas pontiformes? Por isso nós trabalhamos o micro, o mili, o nano. Eu tenho aqui, ó, mili,
que equivale a 10 elevado a menos 3. Micro equivale a 10 elevado a menos 6. A letrinha M de mili, tá? Aqui é uma letra grega, mi, 10 elevado a menos 6. E tem um nano equivale a 10 elevado a menos 9. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma carga igual 2 milicoulomb, exemplo, carga é igual 2 milicoulomb. Carga é igual a 2 milicoulomb, significa 2 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Outro exemplo, carga é igual a 3 microcoulomb. Quando eu falo 3 microcoulomb, eu estou falando em 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Quando eu falo, por exemplo, carga é igual a 4 nanocoulomb, eu estou falando em 4 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui, galerinha, nós usamos muito, tá? Essas letrinhas aqui para a gente trabalhar a nossa matéria de carga elétrica, tá bom? Já que nós sabemos o que é carga elétrica, as cargas elétricas dos prótons e dos elétrons, a lei da atração, a lei da repulsão e como calcular essa quantidade de cargas, nós vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica, ok? Cuidado, muito cuidado, porque às vezes você faz um exercício e não bate com a resposta, porque a resposta pode estar em milicoulomb, a resposta pode estar em microcoulomb, a resposta pode estar em nanocoulomb. Por exemplo, vamos supor que você fez um exercício e deu essa resposta aqui, ó, tá? Um exemplo. Você foi lá, ó, e fez um exercício e deu como resposta 40 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Aí não tem essa resposta. Não tem. Lá está em microcoulomb. Então, vocês são obrigados a transformar. Então, entenda comigo. Se a resposta está em micro não é 10 a menos 6, então você vai ter que transformar a potência de 10 expoente menos 6. Tá bom? Então, como que eu faço? Carga é igual. Se eu pegar aqui, ó, 10 a menos 7 e transformar em 10 a menos 6, observa que menos 6 é maior que menos 7. Não é? Para aumentar o expoente, o que eu vou ter que fazer aqui com a vírgula? Eu vou ter que voltar. Desloca a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. Como a vírgula está aqui, ela passa a ficar aqui, ó. Então, tem 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Aí você tira o 10 a menos 6 e coloca o micro. Então, fica carga é igual a 4, 10 a menos 6. Quem é 10 a menos 6? O micro. Microcoulomb é a unidade. Então, está aí, ó. 4 microcoulomb é a mesma coisa de 40 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Mas o exercício, a resposta estava assim. Então, nós trabalhamos aquela resposta que nós achamos para ser igual àquela que estará no livro, lá no vestibular. É isso que nós devemos fazer. Muito cuidado, viu, galera? Então, eu vejo muita gente que tem dificuldade em trabalhar o expoente na potência de 10. É muito simples. Desloca a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente.
Desloca a vírgula para a direita, diminui o expoente. É muito simples. Deslocou a vírgula uma casa para a esquerda, aumenta o expoente uma casa. Deslocou a vírgula duas casas para a esquerda, aumenta o expoente duas também. É a mesma quantidade. Deslocou a vírgula para a direita uma casa, diminui o expoente uma. Deslocou para a direita duas casas, o que você faz? Desloca para a direita, diminui o expoente, a quantidade de carga que você desloca. Tudo bem, galera? Esse videozinho está aí para vocês. Quero que vocês leiam a matéria, dá uma olhadinha lá, tenta fazer os exercícios. Tranquilão? Aquele abraço, que vocês moram dentro do meu coração e até o nosso próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.